Boa tarde. Boa tarde. Como é que vocês estão? Hein? Muito bem, professora. Eu estou bem, professora. É o que eu disse, Gisele? Eu estou bem, eu acho. Até agora. Você tá bem até agora. Vai ficar bem, mulher. Nós estamos bem todos os dias. Só são coisas que nos fazem aprender diariamente. Vamos embora para começar a apresentação? Professora, eu posso começar primeiro o meu grupo? Gisele, tu é de... TCC. Gisele, pode. Foi um dos primeiros grupos que eu acho que enviou. A gente vai fazer assim. A gente vai apresentar, tá? Vocês estão vendo como tá a minha luz? Parece que eu tô na escuridão, né? A gente vai começar um grupo primeiro, do terceiro C, depois vai para outro grupo do terceiro D, tá certo? Ok? Você consegue apresentar?
Gisele. Eu consigo. Vai ser eu e Maria Cecília. Certo. Teu áudio está um pouquinho baixo. Comecei a gravar, tá certo? Boa tarde, pessoal. A gente está dando continuidade à aula de jogos de combate, agora com as apresentações teóricas das nossas construções de alguns jogos, em função das aulas anteriores que a gente teve sobre essas classificações e níveis, tá? Com a turma do terceiro ano C e D. E aí, Gisele, se você quiser, pode ficar à vontade. Certo. O meu grupo, a gente escolheu o jogo, e ele se chama Bind, e é uma junção do nível 2, que é o Conquista de Objeto, e o 4, que é o jogo de desequilíbrio. Pode jogar nessa brincadeira duplas femininas. Gisele, só te interrompendo, tu é do grupo de Alice, né? Não é isso? É, professor. Vocês estão falando tão baixinho que eu não estou escutando. Sim, professora, eu sou do grupo de Alice. Vocês querem que eu apresente o slide para vocês? Pode ser. É que a Eduarda não conseguiu. Foi, ela disse que não conseguia. Deixa eu apresentar aqui a tela. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Hein, pessoal? Sim. Pronto, falem, viu? Porque eu não estou vendo mais o chat. Estão vendo o slide? Sim, sim. Pronto, podem ficar à vontade. O jogo que a gente escolheu é o Conquista de Objetos, que é o nível 2, e o nível 4, que é o jogo de desequilíbrio. Aí vai ter duplas femininas, duplas masculinas e mistas. O objetivo principal do jogo é manter o equilíbrio e conseguir o objeto. O objeto, no caso, vai ser uma bola nem tão grande, mas nem tão pequena, para não atrapalhar na questão do equilíbrio. Quando vai ser marcado um cronômetro, a gente vai marcar o início, que a dupla vai começar o jogo. Eles vão começar o jogo de mãos dadas ou segurando no pulso. Eles apenas têm que estar tocando um no outro até chegar ao objeto. Eles não podem tocar os dois pés no chão. Cada um vai com um pé. Isso vai dificultar um pouco na hora do equilíbrio. E assim que eles pegarem no objeto, que no caso vai ser a bola, eles têm que voltar, os dois segurando a bola e se segurando para que consiga chegar no final. Ganha a brincadeira quem conseguir completar no menor tempo. Cecília agora ela vai falar as regras e como foi que a gente montou essa brincadeira. Posso deixar aqui? Se vocês quiserem que eu retorne para alguma página do slide, avisem, tá? Porque no início ficou meio confuso. Foi. É nas regras agora, professora. Vou falar das regras. Ok. Bem, aí, como pode ver, no jogo Bind, algumas das regras são que a dupla não pode soltar a mão durante o percurso, não pode colocar o pé no chão, no caso, só pode ir pulando com o pé. E os dois jogadores, como Gisele disse, devem segurar o objeto ao pegarem e voltar com o objeto.
Aí, automaticamente, os jogadores que soltarem as mãos ou colocar o pé no chão poderão ser desclassificados. E são 2 duplas por vez. Aí vai ter a questão do tempo também. É isso. Meninas, vejam, aqui tá dizendo assim: as regras não pode soltar a mão da dupla, não pode pôr os 2 pés no chão. O percurso deverá ser feito apenas pulando com um pé só. Ao conquistar o objeto, ele não pode ficar apenas com um jogador. Os 2 devem segurar. São 2 duplas por vez. Ou seja, o combate que vocês construíram foi em dupla. Tá havendo algum combate entre as duplas ou é apenas uma disputa de quem chega primeiro? É uma disputa de quem chega primeiro. No caso, é as 2 duplas, né? Uma de um lado e outra do outro. E aí vão ter que manter o equilíbrio, segurando um no braço do outro, sem poder saltar, e pulando só com o pé, até pegar o objeto e voltar. Aí quem voltar em menos tempo é quem ganha. Ó, a parte de chegar até o objeto, pegar primeiro e voltar e chegar primeiro, está correta sobre a perspectiva de conquista de objeto. Só que, assim, quando a gente fala de jogos de combate, Cecília, Gisele, Alice também, e os demais do grupo, e os demais da turma, precisa haver um combate, precisa haver uma disputa, seja em curta distância, seja em média distância ou em longa distância. Que combate é esse? Precisa haver um toque entre as pessoas, precisa haver uma aproximação, precisa haver um contato físico, seja ele de curta, média ou longa distância. Entende? E aí, o que é que está acontecendo? Na realidade, não consigo observar combate nesse jogo que vocês construíram. Tem a disputa do objeto, tem a conquista do objeto, mas para chegar ao objeto precisa haver um combate. Por mais que seja em duplas, vocês não erraram, tá certo? Em fazer em dupla. Pode fazer em dupla, sim. Mas essa dupla com a outra dupla, que são oponentes uma da outra, onde está o combate nessa hora? Porque se não há um contato físico, certo? Por mais que a gente não possa ter, né, devido à pandemia, mas a gente tem o álcool em gel lá pronto para dar sustento e segurança a gente lá nas atividades, tá? E quem quiser também construir alguns aparelhos que possam substituir para ser a mão ou o pé, pode fazer, tá? Para que esse contato minimize mais ainda. Mas o combate precisa haver contato. Certo? Se vai ser um contato corpo a corpo, de curta distância, se vai ser um contato corpo a corpo, mas de média distância, ou se vai ser um contato corpo a corpo em longa distância. Não sei se vocês estão lembradas lá da... Vou voltar para o chat agora, tá? Não sei se vocês estão lembrados lá das atividades que eu mostrei lá na aula da semana passada. E aí tem até a figurinha deles, tá? Não sei se vocês estão lembrados em relação a isso, mas faltou o combate, meninas. Precisa ter um combate. E esse combate, ele tá bem atrelado a saber quem é que vai conseguir superar esse combate para chegar ao território ou para chegar à conquista do objeto, que é o tipo de classificação, tipo de jogos que vocês escolheram, que, se eu não me engano, é o nível 2. Então, tá certo, professora. A gente vai ver com o Tá grupo para certo? consertar isso aí. Tá certo? Mas, de antemão, parabéns pela apresentação. Só falem um pouquinho mais alto para ficar um pouco mais claro, tá certo? Porque no início foi um pouquinho confuso, tá?
mas precisam corrigir essa parte para poder realmente concretizar o combate, certo? O que é que vocês vão organizar aí para que isso realmente se caracterize como combate, ok? Aí vocês modificam isso também no... É só editar a atividade. Modificam isso no Classroom e a gente vê na próxima semana a parte prática, tá? Deu para entender, meninas? Sim. Pronto. Próximo grupo, terceiro ano D. O grupo... Quem é que quer começar? Alguém tem preferência para começar? Pode ser a gente, professora. Pode, Ariane. Pode sim. Fica à vontade. Cadê Noeli? Vocês vão apresentar slide. Deixa a Noeli responder, professora, que a gente começa, viu? Certo. Oi, não, Ô, pra Laís, começar, Oi, David. se elas não conseguirem apresentar agora, deixa a gente apresentar, porque eu tenho que ir pro cursinho mais tarde. Pode ser sim. Se você Pode tiver apresentar, David. prontinho, pode começar, David. a gente vai começar, professora. Então começa aí. O nosso grupo ficou com o nível 1, que é atenção e força. Aí o nosso grupo é formado por Ana Beatriz da Silva, Emily Vitória, Jean Ponte, João Arthur, Jamison Cleiton e Jonathan Everton. Vou começar. O nome do nosso jogo é o Salto do Grilo. O principal objetivo do jogo é usar a inteligência, a força na estrutura inferior, que é as pernas, e a atenção para cada passo que o participante vai dar, para conseguir finalizar o jogo. Nosso jogo também utiliza um grupo de pessoas em 2 filas, com a mesma quantidade de integrantes. O último integrante vai estar segurando uma espada feita de papelão que a gente fez, e ele será o primeiro a jogar. É o capitão. Com isso, o capitão de uma equipe tem que atingir o outro com uma espada, mas não vai poder andar e nem correr. Ele vai ter que dar um salto para tentar atingir o outro. Agora é Noeli. Aí, com isso, quando ele der o primeiro passo, exemplo, ele vai pular e tentar atingir o outro capitão. Mas, praticamente, às vezes não consegue. Isso, a outra equipe vai poder mover uma pessoa sem ser o capitão. Quando ela mover essa pessoa, volta a vez para a primeira equipe. Aí ela vai poder mexer o capitão ou uma pessoa. Aí vai poder mexer o capitão da outra equipe. Se alguma das espadas cair, a equipe é desclassificada. E cada equipe tem direito de passar a espada 3 vezes para a melhora da sua estratégia. E dependendo disso, no final, cada equipe tem que ter a mesma quantidade de pessoas. E no final, se não cair a espada ou se ganhar, a pessoa ganha. Aí a equipe sai vencedora. A gente não vai apresentar slide porque o meu PowerPoint deu PT aqui. Ô, Thaís. Pode falar, Ana Laura. Ô, Thaís, eu quero fazer um apelo para a senhora aqui, pedir licença aqui rapidinho, porque minha mãe não tá em casa, eu tenho que dar comer aos poucos, mulher. Deixa eu me apresentar agora em seguida, por favor. Os porcos têm que comer agora, é? Mulher, 4 horas. Puxa onda, velho. Ana Laura coloca a moral dela. Aí Não, é um o pessoal pedido só. tem que Mas se concordar. não Aí. Bota moral, Ana Laura. Bota moral, bota moral. Vocês concordam? Bruno já tinha pedido, né? Vai. Bota o grupo dela, professor. Pronto. Mas só um minutinho, tá, Ana Laura? Enoeli e Maria Ariana. E Jamerson, Jonathan,
Jean Antônio e João Arthur. Vulgo John John, que é mais fácil. Vocês conhecem mais por John. Isso, John, que eu nunca mais lhe vi. Vocês disseram que o jogo era de nível 1, né? De força e atenção. E esse tipo de jogo é aquele jogo que utiliza muito a oposição de empurrar e puxar. Aonde está essa oposição? Onde está o combate nesse jogo? Alguém conseguiu identificar o combate? Como assim, Thaís, combate? Nós estávamos falando de jogos de combate, né? Estamos falando. E aí a gente falou dos níveis. E vocês tinham que escolher um. Vocês escolheram nível 1, força e atenção. Esse é o nível 1 de jogos de combate. Nesse tipo de nível, existe a oposição de puxar e empurrar. Existe o contato. E o que ocorre nesse jogo de força e de atenção é puxar ou empurrar. Vocês tinham que criar um jogo nessa perspectiva. Porque jogos de combate precisa ter contato. E o contato, por mais que seja de curta, de média ou de longa distância, precisa haver contato físico. A perspectiva que vocês criaram foi muito interessante, mas ficou parecendo mais um jogo de salão, como se fosse um jogo humano de xadrez ou de dama, mais ou menos. Não sei se o pessoal entendeu assim, mas eu não vi a parte do combate. Ô, professora, mas o fato do jogador atingir o oponente com espada não conta? Não. Porque a ideia não é atingir. Aí moiou. Entendesse? Como a gente explicou lá na aula, a ideia não é atingir, é combater, fazer um combate. E o combate com o próprio corpo, né? O contato físico. Eu preciso que vocês organizem isso daí, tá? Seria, Bruno, seria, mas não na perspectiva do nível 1. Na esgrima, por exemplo, a gente atinge. Na esgrima, a gente atinge. Na luta, no karatê, no kung fu, no judô, a gente atinge com golpes, com chutes, com socos. Mas nos jogos de combate de força e atenção, os jogos têm que ser criados na perspectiva de oposição, de empurrar ou puxar. Ok? Ok. Aí eu preciso que vocês podem organizar o mesmo jogo, mas precisa haver isso aí, tá certo? Tem que ter nesse objetivo, tem que traçar esse objetivo. Professora, Oi, Cecília. vou precisar sair aqui, tá? Porque eu vou ajudar a avó aqui. Ok, tá. Tchau. Ô, Thaís, Oi, Samuel. quem for apresentar slide tem que enviar para a senhora pelo Não, WhatsApp? precisa não. Não, só deixar lá no Google Sala de Aula depois, até hoje, tá? Mas não Tá bom. precisa não. Próximo. Não, assim, Oi. apresentar o slide aqui. Pode apresentar, vocês podem apresentar. Próximo grupo, Ana Laura. Vocês enviaram para o Classroom? Não, ainda não, mas tem como enviar daqui a pouco, né? Envia até hoje, viu? Se apresentarem e não enviarem, é mesmo que não ter feito nada. Tá certo. Ok? Deixa eu abrir aqui então. Posso ir? Pode, ficar à vontade. Obrigada, viu, gente? Oxe, deu Benedito agora. Depois do grupo de Ana Laura é o de Bruno e depois o de Vanessa, tá? Caio, possivelmente o seu seja depois do de Gente, vocês Vanessa. estão tá vendo certo? alguma coisa aí?
Não. 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 Ótimo. E agora? Não. Calma, gente. Se preocupem tá. em analisar os trabalhos. E agora, gente? Vocês estão. Agora começou, Agora não? tá aparecendo. Graças a Deus. Nossa Senhora ajudando aí. Deixa eu desligar aqui. Já está apresentando, viu, Ana Laura? Pode ficar à vontade, pessoal do grupo. Boa tarde, eu e o meu grupo, que a gente vai falar um pouco sobre o tema 4, que são os jogos de combate e de desequilíbrio. Eu e o meu grupo é Ana Laura, Daniela, Danila, David, Eduarda, Laís, Letícia, Sibeli, Vitor e eu. E agora a Danila vai explicar um pouco sobre o tema. Um jogo de combate é duas pessoas combatendo para ver quem é que vai ganhar ou perder. São duas pessoas no jogo de combate, onde o equilíbrio é a chance de tudo. Se você não tiver um bom equilíbrio, você não vai ter um bom rendimento no jogo. Você vai perder com mais facilidade. E é isso. Agora quem vai falar depois de mim é... Se eu não me engano... Sou eu. Esse jogo trabalha no corpo do participante as seguintes funções: a rapidez, a atenção, uma das principais funções também é o equilíbrio, como Danila falou, a força, a estratégia, a coordenação motora e a resistência. Então, jogos é de desequilíbrio, não é isso? Sim, é desequilíbrio. Porque no slide anterior, Danila falou, mas não mencionou. Não, mas é de desequilíbrio sim, professora. Ah, tá certo. O jogo, aí vocês podem estar se perguntando por que o nome, Saci. Justamente porque a gente está remontando a origem folclórica, porque os participantes vão poder escolher ficar em uma das duas pernas, se apoiando para ter o equilíbrio, e vão se confrontar um contra o outro, para obter o equilíbrio. O material necessário para a prática desse jogo é apenas uma fita adesiva colorida que vai demarcar a área, que no caso será de 1 metro quadrado. Agora são as regras do jogo. A regra do jogo é basicamente assim. As pessoas, quando vão começar a jogar, elas vão com uma perna para poder se equilibrar. Depois que essa perna é escolhida, elas não podem tocar a outra perna no chão. De forma alguma, não pode tocar. E caso elas venham cair no chão, mesmo se elas manter a perna que não pode tocar suspensa, elas automaticamente perdem. Senão as pessoas poderiam cair e deixar a perna suspensa, voltando. Não pode. Mesma coisa que perder. A outra regra é que só pode usar apenas as mãos para tentar desequilibrar o oponente de uma forma que não aconteça nenhuma violência. Tipo, não tão forte para chegar a machucar. Não pode atingir a cabeça do oponente com as mãos e só pode atingir do pescoço para baixo. O objetivo do jogo é desequilibrar o oponente seguindo as regras. Não poderá, em hipótese nenhuma, colocar o pé escolhido no chão
dobrado possível. Também não pode sair da área marcada, ou seja, o pé escolhido tem que ficar o tempo todo dentro da marcação. E caso aconteça de sair, será dado como perdido ou derrotado. O oposto disso se dá para o participante que conseguir se equilibrar e manter-se dentro da área. É necessário alguém para analisar e organizar o jogo, uma espécie de juiz que está ali para avisar quando sentir necessidade sobre algo que está errado dentro do jogo. Ok? Ok, Thaís, foi isso. Gente, parabéns pela apresentação, tá? O slide bem interativo, bem legal, as falas bem pausadas, tá? Deixando a gente realmente assim, com a curiosidade de saber o que seria. Então, vocês conseguiram construir um jogo bem legal, bem interessante, bem prático, bem simples e que conseguiu atingir o objetivo do nível de jogos de desequilíbrio, tá? Tem o contato, que o contato é a mão, né? A mão vai empurrar alguma região do corpo, ou seja, praticamente a região do tronco, e aí, por estar com uma perna só, né, o oponente ele precisa equilibrar e tentar desequilibrar o outro. Então, realmente está enquadrado ao tipo de jogos de combate. E aí, um plus para essa atividade seria usar a touca do Saci na hora da prática. Seria muito interessante. Então, parabéns pela apresentação, pela construção. Foi bem simples, mas chegou ao objetivo, que de fato era esse. Tá, gente? Parabéns. Obrigada. E aí, vocês têm até antes de meia-noite para colocar, para poder validar, tá certo? Aí, no caso, Thaís, coloca só o slide. Coloca o slide. E o nome dos Exatamente. participantes. Isso. Pois tá certo. Muito obrigada, viu, gente? A todo mundo que concordou aí, me dá um like. Vontade. Tá bom. Eu não falei nada porque foi eu que criei o negócio, viu? O slide. Deu muito trabalho. Queria, né? Vá-se embora. Obrigada, tchau. Nada, Meus cursos agradecem. tchau. Boa aula para vocês. Obrigada. Vamos lá, Bruno. Turma de Bruno, equipe de Bruno. Agora. Simbora. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque tem uns problemas técnicos aqui no Office 365, mas dá para desenrolar aqui. Certo. Já tá dando para ver minha tela? Sim, senhor. Olha, professor, meu jogo, se fosse quando for praticar, eu preciso da senhora, viu? É o quê? Quando for praticar o jogo, eu preciso da senhora, viu? A senhora vai entender melhor quando a gente for explicar aqui, viu? Não se preocupe, estarei à disposição. Tá dando para ver o slide em tela cheia? Tá sim. Bem, boa tarde a todos e a todas. Meu grupo seria constituído de mais pessoas. A Thaídes, ele não está participando porque ele tá com problema com a internet. Gil Dark não vai participar porque ele está trabalhando. E Josilene, que está aqui no slide, o nome dela não apareceu até agora. Aí só vai ser só eu, Ramon e Luan. Aí aqui, ok. Aqui, primeiro, para começar a mostrar todas as classificações. Nível 1, jogos... Peraí, deixa eu pegar aqui. Nível 1, jogos de força e de atenção. São os jogos que requerem mais resistência, tipo desequilíbrio, uma maior atenção.
Jogo nível 2, conquista de objeto, que é do que eu vou tratar aqui, do que nós vamos tratar aqui. Aí no nível 3, conquista de território, também vamos tratar aqui. O nível 4, jogos de desequilíbrio, que foi o que as meninas falaram. E o nível 5, jogos de grande estratégia, grandes jogos. Só que nós vamos falar mais sobre esses dois aqui. Quando o menino for falar sobre a descrição, vai dar para entender melhor. Aí o nome do nosso jogo, Circuito de Captura, que também tá meio assim, pode ser que alguém esteja entendendo, mas vai dar para ver quando mostrar a descrição. Aí nós temos aqui o objetivo. O objetivo do jogo seria a parte de Josilene, né? Eu vou falar. O objetivo do jogo seria percorrer o local a ser vivenciado no jogo, que eu vou precisar de um espaço bem aberto, tipo a quadra. Sempre obedecendo aos comandos do professor, que também vamos citar daqui a pouco. No primeiro percurso, pegando um objeto para capturar, entregando ao segundo participante da dupla, que fará da mesma forma o mesmo percurso, só que contrário. Tipo, o primeira pessoa da dupla vai em uma direção. Quando chegar lá, vai se encontrar com a segunda pessoa da dupla, que vai voltar em sentido contrário. E só ganha quando a primeira pessoa de quantas duplas sejam, não importa quantas pessoas sejam, chegar primeiro ao local de partida. Aí aqui será a descrição. Que aqui eu fiz um esquema básico tipo a quadra, mas primeiro Ramon vai falar na parte falada e eu vou mostrar aqui como poderia ser na quadra mesmo. Começa, Ramon. Estão ouvindo claramente? Sim. Bem, a descrição seria de uma forma bem simples. Em dupla, uma pessoa fica esperando a outra voltar de uma corrida ao redor da quadra. Ô, professora, eu vou precisar sair aqui, tá? Tá certo. Continuando. Em dupla, uma pessoa fica esperando a outra voltar de uma corrida ao redor da quadra, ou seja, o local para ser praticado, para capturar um objeto como uma garrafa ou uma bola. Ambos os participantes devem estar a uma distância regular, de 6 a 8 metros, não muito grande, mas também não muito próxima. Pode ser assim, em meio da quadra, ao final, começo e fim. Para monitorar, deve-se ter um professor ou um treinador que deverá estar com um apito para terminar a partida, iniciar, ou se houver algum tipo de trapaça, finalizar ali como encerrado e dar como desclassificado. Não deve ocorrer nenhum tipo de violência, já que deve ser respeitado um ao outro os oponentes. Após serem os objetos arremessados um contra o outro, exemplo, eu lançaria uma bola contra a perna de Bruno, eu teria a vantagem de começar dando um golpe na perna dele. Ramon. Sim, só isso mesmo. Certo. Tá certo. Então eu vou terminar de explicar aqui a descrição. Bem, basicamente, aqui é como se fosse a quadra. Esse retângulo que eu fiz aqui. Aí a primeira coisa para dificultar a vida do participante, aqui, uma cordinha passando de uma extremidade à outra da quadra. E para ser um jogo de combate, só que respeitando os limites de cada jogador, pode tentar passar o máximo possível na frente do jogador, mas sempre respeitando os limites. Aí aqui vai ser o ponto inicial, 1, 2, 3, quantas duplas sejam. Vai ser as duplas, uma vai ficar aqui no começo e a outra vai ficar lá no final, outra pessoa esperando. Aí começa o jogo. Eles começam a correr. Aí, professor, é onde a senhora entra. O que eu coloquei mesmo para dificultar a vida do participante e treinar a resistência, o professor, o treinador que esteja lá juntamente com os jogadores, vai dar lá com o seu apito e pode parar os participantes a hora que quiser
e pedir para fazer qualquer tipo de exercício, exatamente para treinar a resistência do jogador. Tipo, aqui está o jogador 1, jogador 2, jogador 3, das duplas. Aí, o jogador 1 é mais devagar, chega até aqui onde eu estou no mouse. Aí o jogador 2 é um pouquinho mais rápido, chega até aqui. E o jogador 3 é mais rápido ainda, pode chegar aqui. Não importa onde é que ele esteja, ele pode estar assim, meio doido. Aí tem que parar. O professor vai parar e vai pedir qualquer tipo de exercício para fazer. Tipo, vai apitar o apito e vai dizer, façam 10 flexões, façam 10 polichinelos. Aí só pode continuar correndo quando terminar o exercício que o professor passou. Aí, como o Ramon falou, se houver algum tipo de disputa não legível, o professor vai parar o participante que esteja, como é que eu posso dizer, trapaceando e desclassificar ele. Aí aqui nesse xizão aqui bem grande que eu coloquei, é a localização que eu quero os objetos, no meio da quadra mais ou menos. Por isso que é um jogo de conquista de objetos. Aí, deixa eu ver. Além disso, eu quero vários tipos de obstáculos, cones, aqueles cones para treinar e tudo isso, exatamente para o jogador pular, saltar e treinar a sua resistência. Aí aqui, eles vão correr. Quando chegar aqui, no ponto final, vai estar os 3 jogadores finais, ou 4, ou 5, não importa quanto sejam as duplas, que vão fazer o sentido contrário. O primeiro colega, quando pegar o objeto aqui, vai correr, vai entregar para a pessoa que estava aqui, e essa pessoa vai fazer a mesma coisa, sentido contrário, obedecendo os mesmos exercícios que o professor pedir, e só vai ganhar o primeiro que chegar ao ponto de partida. Aqui, localização do objeto. E por último, o Luan vai dizer os materiais que precisamos. Diga aí, Luan. Opa, boa tarde. Boa tarde, Luan. Tá dando pra citar direitinho aí? Assim. Acho que foi embora. Primeiro, vão precisar de uma fita para delimitar as marcações do percurso. Também vão precisar de cordas para ser amarrados nas extremidades do circuito. E cones e outros obstáculos para treino de resistência física. Também vão precisar de objeto a ser colocado para capturar o meio do trajeto. Tipo uma bola, uma pedra, garrafa, etc. Pronto. Ok? Ok. Bruno, e os demais? O jogo que vocês criaram é muito interessante, muito legal. Porque vocês, além de visar o objetivo, que é conquistar o objeto, ver qual é a dupla que conquista o objeto primeiro, né? Vocês acabam priorizando também capacidades físicas para isso. E dá para perceber o quanto vocês começaram a compreender a importância de treinar a capacidade física que é exigida naquela prática. Só que a única coisa que está faltando é o combate. Certo? Por quê? Porque o que é combate? É ter a aproximação física. Ok? Lá a gente falou de 2 tipos de jogos de combate, que é a captura da bola e a captura da garrafa. Só que na captura da bola e da garrafa vai ter um combate entre eles, vai ter um contato entre eles. Então eu preciso que vocês organizem esse jogo, assim como os outros grupos que produziram jogos muito bons. Eu preciso que organizem em que momento vai caracterizar esse combate. Porque é o que está faltando, entende? Está faltando o combate do contato. Porque se a gente for olhar os slides de todos os níveis, vai ter um contato.
por mais que não seja um contato, né, de estar tronco com tronco, mas tá mão com mão, pé com pé, alguma coisa vai estar em contato. E esse segmento do corpo, ele vai estar fazendo combate, por mais que seja na conquista de objeto ou na conquista de território. Ok? E o grupo, os jogos que vocês fizeram, ele tá mais para a conquista de objeto do que de território. Para que ele ficasse em conquista de território, teria que sinalizar algum, por exemplo, espaço determinado em que aquele objeto estivesse, tá? Mas, assim, de antemão, a única coisa que vocês precisam organizar é isso. A apresentação foi excelente, as explicações também, a criatividade foi excelente, mas só precisa agora pontuar em que momento vai haver o combate para que concretize que seja jogos de combate, conquista de objeto, ou conquista de objeto e território. Certo? Ok? Parabéns, tá, pessoal? O próximo Professora, Diga. eu posso sair aqui porque meu celular tá quase descarregando. Fala, Luan. Beleza. Vou ter celular para carregar? Vou botar agora. Tchau. E volte. Ó, próximo grupo, terceiro ano D, acho que é de Vanessa Marli que pediu, não foi? Isso. Pronto, Professora, eu vou colocar o slide para a menina do sítio falar. E a gente, que não vai falar, a gente vai fazer a prática na escola. Ok, tá bom. Fiquem à vontade. Apareceu aí? Apareceu. Pode falar, menina. Boa tarde. A gente vai falar sobre o nível 2, que é conquista de objetos. E o nome do jogo a gente escolheu King of Target, que significa, em português, o rei do alvo. Bom, esse jogo usa a força, o equilíbrio e a pontaria. Esse jogo foi criado para, além de competir, se divertir também, pois é legal para quem está jogando e para quem está assistindo. É conquista de objetos, é? É. Bom, a descrição. 4 grupos com 2 jogadores, cada costa amarrados à cintura, irá desequilibrar o adversário, onde ao mesmo tempo irá arremessar bolinhas para colidir ao alvo, tendo 3 chances, onde é definido a numeração de acertos, dando pontuação ao vencedor. Bom, os materiais são garrafa PET, fita colorida, tesoura, papel A4, folha de caderno, corda e canetas. Bom, professora, eu vou falar sobre as regras, só que no slide, Vanessa Marli esqueceu de colocar, mas depois ela vai organizar direitinho e enviar de novo. As regras são manter uma distância entre os adversários, não puxar a corda com as mãos, não derrubar o adversário, pois se isso acontecer, o jogador irá parar o jogo e dar a vez para o próximo jogador. E o número máximo de jogadores, de jogadas, são 3. Volta lá para a parte da descrição, por favor. 2 jogadores, cada costa amarrados à cintura, irá desequilibrar o adversário, onde ao mesmo tempo irá arremessar bolinhas para colidir ao alvo, tendo 3 chances, onde é definir a numeração de acertos, dando pontuação ao vencedor. Gostaria que vocês me explicassem essa descrição, sem precisar ler. Bom, basicamente, os jogadores iam estar de costa, amarrados à cintura, e ia ter uma certa distância, que seria uma garrafa com um buraquinho para acertar as bolinhas de papel dentro.
Aí, E em que momento o jogador desequilibra o outro? no momento em que eles estão tentando acertar a bolinha dentro do negócio. Tipo, como tivesse impedindo. Tipo, O como desequilíbrio. Fale. tipo, impedindo que o adversário tenha chance de acertar as bolinhas. Ele desequilibra na intenção de impedir que ele arremesse as bolinhas, ou ele desequilibra com a intenção de. Quer dizer, ou ele acaba desequilibrando porque ele precisa arremessar as bolinhas? A primeira opção que a senhora falou. Ele precisa desequilibrar o adversário para poder ter mais chance de acertar as bolinhas. Porque seu objetivo é vencer o adversário, digamos assim. Mas o objetivo final não é arremessar as bolinhas? Isso. Né? Pronto. Então, ao mesmo tempo que eu tento arremessar as minhas bolinhas antes das bolas antes do adversário fazer isso, eu preciso arremessar e tentar desequilibrar ao mesmo tempo, é isso? Isso. De costas. Amarrados à cintura. A gente tem que repensar aí, porque esse jogo também tá muito interessante, só que ao mesmo tempo tá me parecendo um jogo de grande estratégia e não de conquista de objetos. Conseguem compreender isso? Não. Não. Vocês têm aula depois da minha? Não, mas eu preciso sair, que eu vou na rua para minha mãe. Vocês têm aula, gente? Tem não, professor. Era pra ser aula de Darlene, mas Darlene nunca tá. Quando tem, assim, com aula presencial, não adianta pedir a Darlene para dar aula online, que ela não dá. Vejam bem. Eu poderia estender mais um pouquinho aqui para vocês, mas eu vou trabalhar agora de 5 horas também, tá certo? Mas aí a gente precisa ver isso aqui, porque vocês acertaram, está havendo um combate no jogo do que as meninas apresentaram, mas pela análise que eu fiz aqui, talvez ele não seja do nível 2 de conquista de objeto, e sim um nível 5, né, do nível 5, que é jogos de grande estratégia. Mas a gente vai analisar e na hora da prática a gente vai observar isso, tá ok? Mas apresenta combate, apresenta implementos, tá? Foi bem apresentado. Gostei da criatividade também, tá? Bem simples, mas bem direcionado, bem objetivo. Só que eu acho que ele não, talvez, pela dinâmica completa dele, ele não esteja na conquista de objetos. E aí, como eu preciso fechar essa aula agora, porque eu não posso continuar, os demais grupos, que eu acho que for faltando 2 grupos ou 3, vocês vão apresentar isso em sala de aula. Tá ok, gente? Professora, aí é pra gente refazer alguma coisa desse trabalho? Não. A gente vai analisar onde ele se enquadra. Porque combate direitinho está acontecendo. Toda a descrição, o objetivo aconteceu direitinho. Só que acredito que ele não esteja no nível de conquista de objetos, e sim em um jogo de grande estratégia. Professora, eu e Vanessa Vitória não vai poder ir para a prática, porque a gente é do sítio e não tem transporte. Certo. Mas alguém vai estar lá? Sim, vai ter Vanessa e as outras meninas. Pronto, sem problemas. Como é o nome? Eu preciso que vocês coloquem o nome de vocês no chat, tá? E a turma e os demais que não teve como apresentar hoje, a gente apresenta nas próximas aulas. Se forem precisar de data show, me falem, tá certo? Para que eu selecione e a gente apresente com data show. Tá bom?
Tchau, pessoal. Bom encontrar vocês. Professora, peraí. Oi. Pode dizer, Ô, Nívia. professora, já que a gente não apresentou, a gente pode mandar lá no Google para a senhora saber se a gente tá fazendo o correto para a gente apresentar lá, certo? Precisa mandar no Google Sala de Aula, até hoje. Porque se não mandar, eu também não vou considerar. Tá bom. Não sei se tu tá lembrada, Nívia, mas precisa mandar sim, tá certo? Precisa mandar. Porque depois eu vou dar uma olhada. Só que a gente não sabe se, tipo, tá correto da forma que a gente tá fazendo, entendeu? Entendi. Aí, tipo, eu queria que a senhora visse pra gente apresentar lá correto, entendeu? Certo. Tá certo. Eu preciso fazer isso porque eu não posso corrigir isso em sala de aula, não, porque a gente não, de uma certa forma, perde tempo. Mas eu vou olhar os outros que não foram apresentados para poder dar o feedback e dizer a vocês aonde deve haver correção. Tá bom? Agora não deixem de colocar no Google Sala de Aula. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Para o terceiro D até sexta.